Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash para o Liechtenstein 0, Portugal 2. A Seleção Nacional cumpriu, em termos de resultado, aquilo a que se propunha nesta deslocação ao Liechtenstein, continuando na rota de um inédito pleno de vitórias na fase de qualificação para o Europeu de 2024, a uma partida do fim, e mantendo-se em linha com a possibilidade de assinar o apuramento mais goleador de sempre. No entanto, a equipa não satisfez no plano exibicional, tão desorganizada e talvez em consequência disso lenta, apareceu no jogo contra o adversário mais fraco deste grupo, dessa forma transformado num aborrecimento de hora e meia. O jogo foi de sentido único, com 29 remates contra 5 e 81% de posse de bola para os portugueses. Mas a equipa que Roberto Martínez montou, com o inédito e inesperado excesso de avançados, não se mostrou capaz de criar situações de golo ao ritmo a que nos vinha habituando. E acabou a partida com um índice de golos esperados de apenas 2,5, quase equitativamente distribuídos entre a primeira e a segunda parte. Ainda assim, a Seleção Nacional foi para o intervalo com um 0 no marcador, o que levou à reação no início do segundo tempo, feito a um ritmo mais acelerado, porventura por causa disso. Ronaldo pôs uma bola no poste da baliza de Burrell, logo no primeiro lance, e marcou no segundo, quando concluiu com uma bela finalização de pé esquerdo, um ataque rápido, conduzido por João Félix e Diogo Jota. Cancelo fez o 2-0 uns 10 minutos depois, em jogada individual, a aproveitar uma saída em falso do guardião da casa e, mesmo melhorando, quando passou a contar com dois alas verdadeiros, conforme explicarei mais daqui a bocado, Portugal não chegou verdadeiramente a ter de entrar no jogo para o ganhar. O desafio serviu para mostrar que não é por se ter muitos atacantes que se ataca melhor. Em toda a primeira parte, que abordou num 3-3-4 ofensivo, que muitas vezes se transformava num 1-3-6, que explicarei melhor também quando fizer aqui a fotografia tática do jogo, os portugueses perdiam-se em momentos de desconcentração e de falta de velocidade, próprios de quem não teve tempo de assimilar verdadeiramente os posicionamentos e a estrutura, e de quem tinha em campo um claro excesso de elementos mais habituados a jogar à frente da linha da bola do que a conduzi-la para zonas de criação. Em consequência disso, os primeiros 45 minutos foram um deserto de ideias. Houve um remate fora da área de Ruben Neves, que Burrell deteve a custo, um cabeceamento de Gonçalo Ramos ao lado, depois de um bom cruzamento de Cancelo, e um remate de Ronaldo, solicitado pelo ala direito, defendido com os pés pelo guarda-redes do Liechtenstein, mesmo a finalizar a primeira parte. Foi pouco para tanto e tão claro domínio sobre uma equipa que nem procurava sair de trás e só despejava a bola para a frente sem critério. A segunda parte teve o tal aumento da velocidade inicial, que conduziu aos 2 golos, e uma meia hora final marcada pela entrada de um jogador do corredor também para a esquerda, que foi Bruma, a funcionar em espelho com Cancelo e depois João Mário do outro lado. A equipa passou a usar os dois lados para atacar e podia bem ter feito mais golos. Teve 2 anulados, a João Félix e Gonçalo Ramos, e viu o atacante do Barcelona perder uma situação clara para marcar o 3-0, ainda que também tenha ficado a dever ao estreante José Sá a manutenção do 0 defensivo nas suas redes. Foi uma boa mancha do guarda-redes que impediu o Savanovic de reduzir quando este se isolou nas costas de Ruben Neves, o último defesa da equipa de Portugal. Portugal somou assim a 9ª vitória em outros tantos jogos e está a 1 golo de igualar, e a 2 de superar, a sua fase de qualificação mais goleadora de sempre. Tem 34 golos em 9 jogos, a um dos 35 em 12 jogos do Mundial de 2006. Além disso, igualou a melhor série de vitórias da sua história, estabelecida em 1966, imaginem, ainda que na altura com 5 particulares entre os 9 sucessos de enfiada que conseguiu registar. O Liechtenstein, esse, continua a zeros nesta qualificação e terá no domingo, na recepção ao Luxemburgo, a última chance de somar 1 ponto no apuramento e de evitar a 20ª derrota consecutiva em jogos de competição entre Campeonato do Mundo, Liga das Nações e Campeonato da Europa. É obra. Vamos lá então tentar perceber como é que Portugal apareceu em campo com tantos atacantes hoje. Ora, Roberto Martínez manteve apenas 4 jogadores da equipa que tinha ganho por 5-0 na Bósnia no último jogo desta fase de qualificação de Portugal. Foram eles João Cancelo, que na altura tinha jogado como defesa esquerdo e hoje foi ala direito, Bruno Fernandes, que se manteve no meio-campo, e depois ainda o João Félix e o Cristiano Ronaldo, embora João Félix tenha aparecido hoje como uma espécie
de defesa, ala esquerda, enfim, já vamos tentar perceber mais à frente. Saíram do 11 o Diogo Costa, o Diogo Dalot, o Rubem Dias, o Gonçalo Inácio, o Danilo Pereira, o Otávio, o Rafael Leão. Portanto, foi uma equipa muito alterada, que promoveu a estreia logo de início de dois jogadores, o guarda-redes José Sá e o central esquerdino Totti Gomes, e depois, durante o jogo, promoveu mais uma estreia, a de João Mário, que entrou a dada altura para o lugar de João Cancelo. Mas como é que então apareceu a equipa de Portugal? Muito bem, há que distinguir o comportamento no momento defensivo do comportamento no momento ofensivo. A defender, Portugal colocava-se num 4-4-2, embora tenham sido poucas as vezes que foi chamado a fazê-lo. E era como? João Cancelo era lateral direito, à frente, o guarda-redes era José Sá, naturalmente, lateral direito João Cancelo, Totti Gomes convertia-se de central esquerdo em lateral esquerdo, os dois centrais eram António Silva e Rubem Neves. Depois, Diogo Jota aparecia como segundo médio, perto de Bruno Fernandes, que era o médio mais recuado, imaginem, sendo que Bernardo Silva fechava o corredor direito e João Félix fechava o corredor esquerdo. Na frente, Gonçalo Ramos e Cristiano Ronaldo como os jogadores que estavam naquela primeira zona de pressão. Mas era depois, no desdobramento ofensivo, que a equipa aparecia de forma a surpreender mais o adversário. Porquê? Porque atacava naquilo que inicialmente parecia uma espécie de 3-3-4, mas que, enfim, vamos chamar-lhe 3-3-2-2, era mais isso, porque, embora houvesse ali uma série de sociedades, Portugal começava a jogar com 3 homens atrás, António Silva, Rubem Neves e Totti Gomes, eram os 3 jogadores da saída. João Cancelo, claramente aberto no corredor direito, embora com bola fizesse muitos movimentos para o interior e estivesse constantemente a tentar explorar o corredor central em diagonais com bola. Do outro lado, quem aparecia encostado à linha do lado esquerdo era, imaginem, João Félix, que procurava ali algumas trocas posicionais com Diogo Jota, que era o jogador que aparecia imediatamente à sua frente. Ora, do outro lado, à frente de João Cancelo, estava Bernardo Silva. E muito daquilo que era o jogo de Portugal funcionava em função desta capacidade de coordenar estas duplas. João Cancelo, Bernardo Silva no corredor direito, João Félix, Diogo Jota no corredor esquerdo, Cristiano Ronaldo, Gonçalo Ramos, ambos como pontas de lança, e depois a equipa desdobrava também os seus centrais. Porquê? Porque Rubem Neves ficava como elemento mais recuado e António Silva e Totti Gomes avançavam de maneira a ficarem quase ao nível de Bruno Fernandes, que era o meio-campista, o único meio-campista que Portugal apresentava na partida. Ora, isto claramente criou muitas dificuldades de organização à equipa. Viram-se muitos passos transviados. Muitas vezes os jogadores claramente não sabiam onde é que deviam estar os seus companheiros. Aquela possibilidade que as equipas que aprendem bem a sua estrutura tática têm de jogar quase que de olhos fechados era uma coisa que Portugal não tinha e, obviamente, se os jogadores tinham que procurar os companheiros, aí se perdia há algum tempo. Portanto, a equipa veio para a segunda parte com a necessidade de aumentar a intensidade e a velocidade do jogo, sem alterações táticas, manteve o mesmo esquema. Mexeu pela primeira vez Roberto Martínez ao minuto 60, quando trocou Bernardo Silva por Ricardo Horta, mas Ricardo Horta foi colocar-se no mesmo local onde estava Bernardo Silva, ali como avançado interior direito, vamos chamar-lhe assim, em coordenação de movimentos com o ala direito, que era João Cancelo, e depois melhorou, de facto, ao minuto 67, quando saíram Cristiano Ronaldo por Bruma e Bruno Fernandes por Vitinha. E melhorou porquê? Porque, sobretudo, Portugal passou a ter um jogador de corredor também do lado esquerdo. Félix foi sempre absolutamente inadaptado à posição de ala esquerdo encostada à linha, passou a ser Bruma a jogar por aí, João Félix passou para aquela posição de avançado interior esquerdo, onde estava até aí o Diogo Jota, e o Diogo Jota passou para a posição de ponta de lança, onde está, ao lado de Gonçalo Ramos, onde estava o Cristiano Ronaldo. Passou a coisa a funcionar melhor, porque além de ter Cancelo a abrir o jogo na direita, Portugal passou a ter também Bruma a abrir o jogo na esquerda. Quanto a Vitinha, enfim, fez muito aquilo que Bruno Fernandes estava a fazer até esse momento. Por fim, ao minuto 87, mais duas trocas, que foram a saída de Cancelo por João Mário, e João Mário foi jogar como ala direito, precisamente onde estava Cancelo, e a fazer as mesmas coisas que João Cancelo, e houve ainda a troca de João Félix por João Neves, sendo que foi Vitinha quem avançou para a frente. João Neves foi colocar-se no meio-campo e Vitinha avançou para a frente, para a tal posição de avançado interior esquerdo, onde estava o João Neves. Portanto,
manteve Portugal até final, a sua organização surpreendente naquele 3-3-4 que muitas vezes se transformava então no tal 1-3-6, com Rubem Neves atrás, os dois centrais e o médio, ambos em linha numa segunda linha, e depois os outros 6 homens, claramente, numa linha de atacantes. Quanto ao Liechtenstein, bom, o Liechtenstein entrou num 5-3-2, claramente pronunciado. É curioso que tenha mantido sempre 2 jogadores, o Hassler e o Savanovic, como 2 elementos mais avançados nesta estrutura defensiva. E, aliás, criou a sua única situação de gol precisamente numa combinação entre os dois, o que veio provar ali alguma razão para que isso acontecesse. Mas jogava com Benjamin Buchel na baliza, depois 3 centrais, Malin, Wieser e Traber, com Beck aberto na direita, mas a baixar muito, era lateral direito e não ala direito, e Gopal a fazer a mesma coisa pelo corredor esquerdo, 3 médios, o outro Buchel, Lutzinger e Zela, e depois na frente então Hassler e Savanovic. Não mudou em termos táticos a equipa do Liechtenstein, só foi trocando de jogadores à medida que o jogo ia avançando, mas sempre sem muita capacidade para chegar à frente. Ainda assim, acabou com 5 remates, que é uma coisa absolutamente notável, e de tão pouca bola que teve, ainda conseguiu rematar 5 vezes à baliza e criar uma situação de gol. Não vale a pena falar muito da equipa do Liechtenstein. Buchel, Benjamin Buchel, o guarda-redes, teve algumas boas intervenções, mas acabou por borrar a pintura no lance do segundo gol, porque é claramente nascido de um erro dele. Houve ainda assim algumas iniciativas ofensivas interessantes, tanto por Julian Hassler como por Denis Savanovic, os dois atacantes. Parece-me que são os dois jogadores com mais argumentos nesta equipa, mas é uma equipa de facto bastante fraca, que lutaria para não descer de divisão na Primeira Liga Portuguesa e provavelmente não conseguiria os seus desidratos. Portanto, centremos-nos na equipa de Portugal para ver quem foram os melhores e quem foram aqueles que aproveitaram esta partida. Olhar primeiro para os dois estreantes que jogaram de início. Totti Gomes cumpriu sempre, nunca comprometeu, sempre seguro, sempre certo. Também o adversário pouco atacou, mas ele mostrou-se assertivo também com bola a inserir-se na ação ofensiva. E José Sá ainda acabou por assinar uma mancha importante para manter os zeros na sua baliza, quando Zalanovic conseguiu ganhar as costas de Rubem Neves, claramente um jogador com pouca velocidade para jogar como o último homem, como central do meio e às vezes único defesa. Ele que até é um centrocampista. Portanto, foi daqueles que não pôde aproveitar o jogo por circunstâncias várias. De resto, houve quem passasse muito ao lado do jogo. Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Diogo Jota, embora Diogo Jota tenha feito a assistência para o golo de Cristiano Ronaldo, Gonçalo Ramos também. Enfim, foram jogadores que pouco se viram. João Félix, claramente inadaptado na posição de ala esquerdo, melhorou quando veio jogar um pouco mais para dentro, mas ainda assim quero crer que os melhores acabaram por ser o Cristiano Ronaldo. Esteve bem, fez um belíssimo golo, um golo com uma finalização extraordinária de pé esquerdo, uma busca da profundidade no momento exato, uma desmarcação no momento exato, da mesma forma que esteve bem, e esteve mesmo, foi quem esteve melhor de todos, o João Cancelo, o jogador que, embora nem sempre tenha decidido da melhor maneira e protagonizou algumas decisões erradas, acabou por ser, com as suas iniciativas individuais, com bola nos pés, da direita para o meio, o homem que mais desequilibrou a estrutura defensiva do adversário enquanto esteve em campo. Entre aqueles que saíram do banco ou saltaram no banco para dentro do campo, ainda assim destaque para Bruma, porque colocado junto à linha do lado esquerdo, esteve muito em jogo na meia hora em que participou e acabou por marcar também alguns pontos, com certeza, na opinião de quem estava a ver a partida. Mas o herói do jogo, claramente, João Cancelo. O árbitro da partida foi o sueco Mohamed Al-Hakim, que não teve assim tanto trabalho, ninguém também lhe complicou muito a tarefa, parece ter estado bem em todas as decisões verdadeiramente importantes. Eu creio que terão ficado apenas por mostrar 2 cartões amarelos a 2 jogadores do Liechtenstein. Hassler logo ao minuto 12 por derrubar João Cancelo, podia ter visto um cartão amarelo, e depois Maier ao minuto 81 por acertar no joelho de João Félix, até numa situação meio perigosa para o jogador português. Não deu cartão amarelo nem numa situação
situação nem na outra, acabou por mostrar 2, um para cada lado, e de acordo com esse critério, talvez devesse ter mostrado mais estes 2 também, mas foi um jogo pouco complicado de dirigir. Houve duas situações mais problemáticas, que foram as anulações dos golos a Gonçalo Ramos ao minuto 82 e João Félix ao minuto 70. Não fiquei com certezas absolutas nem numa nem na outra, ou melhor, até fiquei com mais certezas no segundo caso, por me parecer evidente que António Silva está em posição irregular, depois de ver, claro, a repetição, porque à primeira vista não me apercebi disso. Mas vamos caso a caso. Primeiro que tudo, minuto 70, golo anulado a João Félix. A questão é que só houve uma repetição. Não deu para ter a certeza de que Diogo Jota tenha tocado ou não na bola. Se tocou na bola, então sim, há fora do jogo de João Félix, que estava numa posição regular no momento do cruzamento inicial, mas já adiantado no momento em que Diogo Jota tocará eventualmente na bola. Aqui não foi chamado a ir ao monitor Mohamed Al-Hakim, pelo que o VAR terá a certeza absoluta de que Diogo Jota toca na bola, e não sou eu que o vou contestar. Por fim, ao minuto 82, golo anulado a Gonçalo Ramos, no seguimento de um livre. António Silva está em posição irregular. Creio que terá sido chamado ao monitor o árbitro sueco para julgar, porque aparentemente o VAR não terá a certeza de que António Silva toque na bola, e, portanto, transformando assim o lance num lance de interpretação. E sendo um lance de interpretação, parece-me também que a interpretação mais óbvia é que, quer toque na bola, quer não toque, António Silva acaba por ser importante, porque se faz à bola e interfere na ação não só dos defesas como do guarda-redes. Portanto, bem assinalado aqui também o fora de jogo a António Silva, quer ele tenha tocado ou não tenha tocado na bola. Portanto, assim sendo, bem anulados os 2 golos a Portugal e uma boa arbitragem, globalmente falando, do sueco Mohamed Al-Hakim. Futebol de Verdade, de segunda a sexta-feira, às 12h30.